Gostaria de perguntar ao relator, Francisco Coelho de Oliveira, foi agendada audiência pública para amanhã? Não foi agendada. Membro, Hélio Ferreira, foi agendada audiência pública para amanhã? Não, não foi. Suplentes, João Gonçalves Linhares Júnior, foi marcado com o senhor alguma audiência pública? Negativo. Paulo César Altino, não está presente. Francisco de Assis Dutra, foi marcado alguma audiência pública? Com essas palavras, vereador João Gonçalves Linhares Júnior, quero te dizer, lamentavelmente, mais uma vez, o Poder Executivo não cumpre o seu papel, mais uma vez o Poder Executivo, vereador Fernando, não cumpre a lei. Ele quer fazer uma audiência pública no jeitinho, no peito, em desconformidade com a lei, sem observância dos requisitos legais, num gesto de absurdo, um gesto totalmente absurdo e descabido. É isso que estava acontecendo. Portanto, senhor, não há audiência pública e o prefeito vai estourar o prazo dele sem realização de audiência pública. A Câmara Municipal de Manhuaçu realizou nesta quinta-feira sessão extraordinária. Presidente, durante a sessão, a presidência foi lembrada quanto à realização da audiência pública aqui em Manhuaçu, essa semana prevista para esta sexta-feira. Como é que ficou a situação? O jornal Tribuna do Leste desta quinta-feira, trouxe uma notinha dizendo que se realizaria aqui na Câmara Municipal de Manhuaçu uma audiência pública de prestação de contas. A prestação de contas é um ato, é um dever legal de todo mandatário. Todo aquele diretor de mandato público tem que prestar contas. É o dever da transparência, um dos princípios da administração pública. A cada quadrimestre, o prefeito tem que vir prestar as contas. E, na verdade, nessa semana que acontece o prazo fatal, prazo final de prestação de contas, vem o prefeito querer prestar contas. Mas ele veio querendo prestar contas, novamente, só para cumprir a tabela, só para dizer que está prestando contas. Ele não preparou uma audiência pública, ele não convocou a população, ele não encaminhou para esta casa os documentos solicitados pelo vereador, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Jorge. Então, na verdade, o que se vê é que ele apenas quer cumprir uma formalidade legal, não cumprir com o dever de transparência, não cumprir com o dever de prestar contas. Questionei os vereadores da comissão, né? Os vereadores titulares e os vereadores suplentes. E nenhum vereador aqui foi comunicado, nenhum vereador aqui agendou a realização dessa audiência pública. Então, o prefeito novamente comete uma falha, novamente o prefeito descumpre a lei, o que é lamentável. Vereador Fernando, aparentemente faltou mais uma vez comunicação da Prefeitura em relação à prestação de contas que está prevista para acontecer ainda essa semana. Novamente o Executivo falha com essa casa, porque vem vai acontecendo hoje, né? Nós tomamos ciência hoje que amanhã, até publicou no jornal Tribuna do Leste de hoje, que amanhã aconteceria uma prestação de contas aqui nessa casa, e nós, vereadores, fomos tomados de surpresa. No ano passado, nós vimos a mesma coisa se repetir. A prefeitura preparou lá, chegou aqui no dia e queria apresentar para os vereadores. E naquele momento nós não aceitamos, como não aceitamos também essa prestação de contas amanhã. O que nós temos que fazer é o nosso papel de fiscalizar. Como é que nós vamos fiscalizar se o papel chega um dia antes da reunião, da suposta reunião, suposta audiência pública? E outra, ela é audiência pública. A audiência pública tem um trâmite legal. Como que é feita, os atores que terão que ser convidados, a própria sociedade que precisa ser convidada, as associações de bairro, a comunidade em geral, ninguém está sabendo de nada. Que audiência pública é essa? Então, mais uma vez, o Poder Executivo mostra que não quer se alinhar ao Poder Legislativo, né? E nós não suportamos isso mais. Nós estamos batendo nisso, senhor prefeito, senhores secretários, vamos trabalhar juntos em benefício da nossa população, vamos parar de pensar de orgulho e pensar em si próprio. A nossa comunidade precisa de obra, nós precisamos fazer o arroz com feijão. Parar de sonhar, pensar grande demais, não que não seja importante, nós temos que ter sonhos, mas nós também temos que ter o pé no chão e fazer o arroz com feijão, fazer o dever de casa do dia a dia. E da maneira como está indo, Manhuaçu é que perde. Com relação a dessa audiência pública de prestação de contas, que em tese está marcada para amanhã,
Queria saber de Vossa Excelência. Vereador João Gonçalves Linhares Júnior, todo poder público tem que prestar contas de sua atividade. É um mandamento legal, é uma ordem exarada da lei. Há prazos previstos e nessa semana, pelo que eu tenho conhecimento, o vereador, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador Jorge, recebeu na segunda, terça-feira, um pedido para que se realizasse perante a sua comissão essa audiência pública de prestação de contas. O vereador me disse que imediatamente determinou a confecção de um ofício pedindo fornecimento de documentação prévia para análise, uma documentação preparatória para a realização dessa audiência pública. Olha, vereador, nosso vereador presidente da Comissão de Orçamento e Finanças está, de licença médica, todos sabemos o fato aí que foi acometido aí de picadas de abelha, teve que ter sido internado. Acredito que deve ter comprometido o bom andamento dessa comunicação. Fato é, vereador, que não foi agendada a audiência pública, não há.